Bom dia, Deus abençoe. Já perguntei para vocês no início do culto se você estava feliz com Jesus, né? Eu acredito que esteja, né? Amém? Deus é muito bom, né? Estou novamente com os irmãos e dando continuidade à ministração que a gente começou no domingo passado. Quantos estiveram aqui no domingo passado? Amém. Então eu vou dar continuidade a essa ministração. Foi bênção para você? Para mim também foi. E temos irmãos lá no Santuário Térreo, né? Seja bem-vindo você também aí do Santuário Térreo. É uma igreja só, viu, irmãos? Santuário principal, Santuário superior, Térreo, todos juntos no mesmo propósito. O tema da mensagem de hoje, eu coloquei assim, avançando de fase, né? Nós falamos na semana passada sobre reconhecendo a sua fase de maturidade. E hoje, especificamente, nós vamos falar sobre avançando de fase. É esse o título da mensagem. E eu te convido a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda epístola de Pedro, melhor falando, 3, verso 18, na parte A. Abre comigo aí. E vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a parte A somente. Preste atenção que o apóstolo diz, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, no verso 15, se os irmãos puderem também rapidamente ir aí a Efésios, a carta aos Efésios, diz assim no verso 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então eu friso aqui, a verdade em amor, cresçamos. Você vê nesses dois versículos, o próprio Deus expressando o seu desejo, a sua vontade, que a igreja de Jesus Cristo cresça. Cresça na graça, no conhecimento, na verdade e no amor. Domingo passado eu fiz referência ao texto de João, onde diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. A verdade é o verbo vivo, né? Então, quanto mais conhecemos a Jesus, obtemos libertação, obtemos crescimento, conhecimento e, com certeza, o amor começa a brotar dentro do nosso coração, de tal forma que nós alcançamos as demais pessoas. Bom, identificamos as fases, demos alguns exemplos de cada uma delas, creio que os irmãos puderam aí refletir e também compartilhar nas suas reuniões de grupo de vida. Dissemos que, para que você pudesse se adequar nas determinadas fases que nós colocamos ali, precisava de uma autoavaliação, né? Mais do que pessoas identificarem essa fase na sua vida, você mesmo tem que reconhecer em que fase você está. Falamos sobre os bebês recém-nascidos, né? Aqueles que estão se achegando a Jesus Cristo, se converteram, né? Eles verdadeiramente devem e têm que passar por essa fase, mas também falamos que existem hoje adultos se comportando como bebês, né? Que na realidade não era para estar dessa forma, era para já estar na fase adulta. Então temos a fase do bebê recém-nascido, dos meninos, dos jovens e dos adultos. Todas as fases, falamos também isso no domingo passado, são necessárias. Amém, queridos? Todas as fases aí são necessárias, desde o bebê recém-nascido, a meninice, a juventude, a fase adulta. Mas se faz necessário nós avançarmos. Nós não podemos ficar na nossa carreira eclesiástica, no nosso caminho, né,
numa mesma fase, né? Se nós aceitamos a Jesus, nós vamos beber do leite espiritual, há de passar a fase, chegar à meninice, né? Chegar às curiosidades, no qual você vai ficar perguntando para papai como é que é isso, como é que é aquilo, que história é essa de batismo, né? Como é que é Pai, Filho, Espírito Santo, ou não é? É o CVC na veia, amém? Então chega a fase de meninice, chega a fase da juventude, no qual nós já estamos crescendo, amadurecendo, e olha, na juventude, se você tiver um coração totalmente disposto a Deus, é uma fase ali que você vai dar voos maiores, e a fase adulta, no qual você vai poder ser usado para abençoar, para ir e pregar o Evangelho a toda língua, povo e nação. Como disse, não podemos ficar na mesma fase. Nós temos que avançar, nós temos que estar no outro patamar, né? Eu lembrei disso, os flamenguistas conhecem disso. Eu não sou flamenguista não, né? Mas você tem que estar no outro patamar, né? Não podemos ficar como nós começamos, nós temos que avançar. Bom, hoje, dito isso, falando isso, eu me lembro do pastor Valmir Cohen, né? Dito isso, vamos falar sobre crescimento, né? Hoje nós vamos falar sobre crescimento avançando de fase. Primeiro tópico da mensagem, crescer com uma boa alimentação. Para que o processo de crescimento, ele venha a acontecer naturalmente aí conosco, nós precisamos nos alimentar. Amém, queridos? Quantos gostam de comer aqui? Eu e uma meia dúzia. Quantos gostam de comer aqui? Glória a Jesus pela tua vida. Nós precisamos comer para poder crescer, né? E de maneira saudável, né? E não só naturalmente, né? Na nossa parte física, nós precisamos também do alimento espiritual, né? Em Mateus, capítulo 4, no verso 4, anota aí, nós não temos o data show funcionando, né? Evangelho de Mateus, capítulo 4, no verso 4, o Senhor Jesus, ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, precisamos do alimento espiritual, para que possamos crescer saudáveis, né? Saudáveis diante do Senhor. 1 Timóteo 4, no verso 6, o apóstolo Paulo, falando ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim: preste atenção, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Essa palavra nós podemos pegar para cada um de nós também. Serás bom ministro de Cristo Jesus, se você estiver se alimentando com a palavra de fé, com a Bíblia Sagrada, com as orientações, com os ensinamentos que partem desse púlpito, da sala de aula, da sua liderança de GVC, da sua liderança de ministério. Homens e mulheres que foram colocados ali como autoridade sobre a tua vida, e ali, queridos, no seu grupo de vida, no seu ministério, como sai pérolas, hein? Como você é abençoado. Então desfrute disso e tenha crescimento. Não se estabeleça numa mesma fase para sempre. Isso não é bom. Você fica praticamente sem desenvolver os seus músculos espirituais. Quantos querem ser musculosos aí? Espiritualmente falando, nós temos que ser musculosos, fortalecidos no Senhor. Para cada fase, nós temos um tipo de alimento. Ok? Cada fase. 1 Pedro, no capítulo 2, no verso 2, ele diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, ele está falando das crianças aqui, tá? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Aqui, o apóstolo está falando com os novos convertidos. Precisamos ali, recém-nascidos, do genuíno leite espiritual, para que nós possamos entender como as coisas acontecem, né? E que possamos ter ali o nosso encontro,
nosso primeiro encontro com a palavra de Deus e já desenvolver as doutrinas. Em 1 Coríntios capítulo 3, no verso 1 e 2, diz assim: eu, porém, irmãos, isso aqui o apóstolo Paulo já está falando para um outro público. Eu estou identificando os tipos de alimentos. Então já identificamos que nós, como novos convertidos, precisamos do leite espiritual. O apóstolo Paulo aqui em Coríntios já fala da seguinte forma: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, olha isso, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Ele identifica um público, ele não consegue falar com esse público, não como espirituais, entendeu? Espirituais, e sim como carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, nessa leitura aqui, nós já começamos aí a ter um encontro com outros adjetivos para as fases, né? O apóstolo aqui, ele além de falar que existe um público que são os espirituais, existe as crianças propriamente dita, e também os carnais. Vemos claramente que para os bebês temos o leite, os bebês, e por consequência, havendo o crescimento, as comidas elas vão se tornando mais sólidas. Amém, queridos? Nós não podemos dar um arroz com feijão para o bebê, que senão ele vai se engasgar, ele pode não ter passagem, ok? Então é uma comida sólida e não pode ser dessa forma. Temos que esperar o tempo certo para aquele bebê espiritual alcançar a meninice e em certa idade já receber um alimento sólido. Não podemos, na nossa caminhada ali como bebê espiritual, comer uma feijoada. O bebê não vai aguentar comer uma feijoada, né? O bebê ele não vai conseguir comer um churrasquinho. Sendo ainda bebê, vai fazer mal. Agora, já crescido e assim, pelo menos um tempo aí de casa, nós podemos comer uma feijoada, amém, querido? Quantos gostam de feijoada? Feijoada é bom, né? Então, agora, não tendo condições ainda de digerir essa feijoada, você vai ficar malnutrido, você vai passar mal, né? Não vai suportar, e aí você vai passar aquela semana no trono. Então é necessário você esquecer a feijoada e voltar para o leite. Você tem que acostumar o seu corpo para que ele possa receber aquela feijoada, aquele churrasquinho, aquela comida mais sólida. E muitos estão passando por esse processo, não conseguem suportar uma comida mais pesada. Eu quero trazer aqui um outro texto, para que a gente possa ter um entendimento melhor. Hebreus, abre aí comigo, Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, no verso 11 a 14. Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Portanto, vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito, olha isso que ele está falando para a igreja ali, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, preste atenção nisso, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, o seu tempo, preste atenção, o seu tempo de caminhada, tendes novamente, necessidade de alguém que vos ensine. De novo, quais são os princípios elementares? Eu vou repetir, princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes, ele está falando com um crente que já tem uma caminhada, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora,
Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente. Já viu bebê experiente? Bebê tem experiência? Não. Quem se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Essa explicação, esses versículos do 11 ao 14 de Hebreus capítulo 5, o escritor aqui, ele resume por completo como deve ser a nossa caminhada, em crescendo, em ganhando conhecimento e se aprofundando nas coisas de Deus, é desfrutar do alimento sólido. E se não fazemos dessa forma, temos que voltar para o leite. Voltar para o leite porque nós não conseguimos ingerir e entender, né, os oráculos de Deus. Deus quer que você cresça, amém, queridos? Mas depende de você. Deus quer que você cresça, né, queridos? Deus quer que você cresça, mas depende da tua atitude, depende da tua boa vontade, depende do teu querer. Hoje aí, com o advento do conhecimento propagado, da globalização, da internet, nós temos acesso a todo tipo de informação, ok? Amém? Todos entendendo? Vemos muitos bebês espirituais, que já aí no seu início de caminhada, se alimentando de comida sólida e passando mal. Por quê? Porque vai procurar na internet, em fontes que não são, preste atenção, não são o ideal. E tirar prova daquilo que foi falado no púlpito. Tirar prova daquilo que tem escutado do seu líder de grupo de vida. Quer ver um exemplo? Vou deixar bem claro para os irmãos. Escuta o pastor falando sobre dízimos e ofertas, passando todas as orientações biblicamente falando, a sua liderança espiritual, a sua cobertura. Ele explica todo o culto, é de manhã, domingo, de noite no domingo, é na quarta-feira. Aí sabe o que o irmão faz? Ele já está absorvendo o leite espiritual, mas ele quer checar. Ele vai verificar, ele abre lá www.google.com.br, dízimos e ofertas. Aí vai aparecer um monte de site para ele. Misericórdia. Uns, você vai até ter acesso à informação que é correta. Outros, misericórdia. E aí traz confusão mental. Traz confusão. Você passa a não entender o que é isso, o porquê disso, o porquê daquilo. Bebê espiritual. E aí se engasga, passa mal, vai parar no hospital. E aqueles que não crescem, não avançam de fase e continuam misturando as estações, porque não absorve de onde tem que absorver e vai procurar em fontes que não são as oficiais de Deus. Quantos vocês estão entendendo? Eu não estou falando aqui para você para não procurar. Procure sim, mas procure nas fontes fidedignas. Mas primeiro de tudo, absorva das Escrituras, seja como um crente de Bereia. Não é a experiência do outro, não é o que o outro está escrevendo na internet, é o que Deus está falando contigo. É o que Deus fala contigo através da Bíblia Sagrada, é o que Deus fala contigo através do seu pastor. Ei, daqui desse púlpito, jorra águas que vêm do trono de Deus. Só não aproveita quem não quer, meu irmão. Tem águas que batem no tornozelo, tem águas que batem aqui, ó, no joelho, tem águas que batem aqui, ó, tem águas que te inundam. Ó, imerge. Não precisa nem botar o nariz para fora para respirar, porque o Espírito Santo vai te conduzir dentro da água mesmo, aleluia. Precisamos crescer, precisamos amadurecer. Não podemos colocar em xeque a palavra do anjo que Deus colocou nessa igreja. Não podemos. Tem muitos irmãos que
tentam avançar de fase e chegam na meninice. Claro que a fase de menino, né, tem as suas peraltices, né? Tem menino que não obedece, que tem que tomar uma correção, né? Mas recebeu a correção sem direita. O pai corrige ao filho quem o ama. Seu líder de grupo de vida, de repente, vai te chamar no canto, queridinho, faz desse jeito não, faz dessa forma. Aí você vai fazer como? Vai fazer bico? Brigou comigo. Por que ele falou assim comigo? Por que o pastor falou assim? Não pode não, querido, se submeta. Deixa Deus falar com você através da tua liderança. Quer outro exemplo? Vou dar outro exemplo aí para os irmãos, né? Agora eu vou falar sobre casais. O casal está com problema ali no casamento, né? Ele precisa de ajuda para resolver a situação. Temos aqui a presença ilustre, diácono Hamilson, Marisa, que são líderes do Casados para Sempre. Temos o diácono Clay, a Lúcia, líderes aí do Ministério de Família, encontros de casais. E aí aquele casal precisa de ajuda. Para resolver a situação, ao invés de ele procurar esses ministérios, ao invés de ele procurar os pastores, sabe quem que ele vai procurar? O bom amigo que ele tem, as boas amizades, que não necessariamente estão andando na mesma fé que eles, que não necessariamente estão ali no mesmo nível de maturidade que possa abençoar a vida deles. E sabe o que esses bons amigos vão dar de conselho para esse casal que está com problema no casamento, e problema sério, que se não tratar, há de sucumbir? Sabe qual é o exemplo? Sabe o que eles vão falar? Separa. Deus tem o melhor para você. Misericórdia. Tem muitos aí que falam isso. Separa que Deus tem o melhor para você. Que mensagem satânica. Está repreendido isso em nome de Jesus. Tem jeito sim para a família. Família é projeto de Deus. Família é algo que foi criado ali no projeto original de Deus, antes da entrada do pecado. É por isso que o diabo tenta. Ele veio para matar, roubar e destruir. Ei, não aceita essa sugestão do inimigo das nossas almas para a tua vida, não. Se teu casamento está com problema, procura ajuda. É para sempre. Até que a morte os separe. E ponto final. Não tem parágrafo. É ponto final, acabou a história. É para sempre. Será que você que é casado pode falar assim, é para sempre? Eu não senti animação nisso. Será que você é casado, você pode declarar, é para sempre? Isso. Meu irmão, tu tem dúvida. Você tem dúvida numa doutrina, numa orientação, que é, com certeza, algo primordial para o teu avançar, para o seu avançar de fase. Procura o seu pastor, procura o seu líder de grupo de vida, o seu líder de ministério, o seu diácono, os professores do CVC. São bênçãos. Procura. Muitos deles são diáconos. Estamos prontos para te ajudar. Prontos. Vai ter um tempinho disponível, com certeza. Eu vou parar com você, os pastores vão parar com você, os diáconos, os líderes, e vão te dar uma orientação. E você, sabendo que aquele homem, aquela mulher é de Deus, obedeça. Dessa forma você vai estar obtendo, sabe o quê? Conhecimento. E qual é a missão da nossa igreja? Será que os irmãos lembram? Ficava aqui, né? Quantos lembram aí da missão da nossa igreja? Eu não vou nem falar, vou deixar os irmãos falar. Hein? A missão da nossa igreja é que nós conheçamos profundamente a Deus e seja capacitado a torná-lo conhecido. Vamos repetir? Que nós conheçamos a Deus profundamente, tá? Não é na superfície. E torná-lo conhecido. Então precisamos buscar mais a Deus. Se queremos crescer, se queremos passar pela juventude e chegar na fase adulta, precisamos conhecer mais de Deus. Não podemos ficar mais na criancice. Agora deixa eu
focar aqui, no segundo ponto da mensagem, nessas novas nomenclaturas que o apóstolo aqui está trazendo. Deixa eu voltar no texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 3, no verso... 1 Coríntios 3, versículo 1. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Então já identificamos aqui espirituais, carnais e crianças. Agora, com muita atenção, aí em 1 Coríntios mesmo, avança aí, retrocede para o capítulo 2. Obrigado, querido. Capítulo 2, no capítulo 1 Coríntios 2, no verso 14. Ora, o homem natural, tá? Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então o apóstolo Paulo aqui, ele fala sobre 3 tipos, 3 classes. Ele vai falar justamente o que a gente falou no domingo passado, só que de uma maneira diferente, mais profunda. 3 classes são observadas aqui. A primeira delas é o natural, o homem natural. O homem natural é nada mais, nada menos que aquele que ainda não reconheceu Cristo, que não recebeu o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O homem natural, queridos, ele vive na ignorância. Ele não sabe o que é a verdade, porque se conhecer a verdade, ele vai ser liberto e vai deixar de ser um homem natural. Ele precisa ter um encontro com Cristo. O homem natural precisa ter um encontro com Cristo, para sim poder viver em novidade de vida. Ele precisa ter a sua vida regenerada. Eu estou falando do homem natural. Amém, queridos? Assim como Cristo afirmou ali a Nicodemos, João capítulo 3, verso 3, não precisa abrir, não podeis ver o reino de Deus sem nascer de novo. Se você falar isso para o homem natural, ele não vai entender nada. Eu nascer de novo? Nicodemos teve essa experiência, ele precisou ali, por mais que ele tivesse um certo conhecimento, entender o que estava sendo falado. Precisa nascer de novo, o homem natural. Aliás, nós temos visitantes aqui nessa manhã. Eu vi que tinha alguns visitantes. Alguém que está aqui no santuário superior, santuário principal e térreo, que não tem o Senhor Jesus Cristo? Que não tem, que não reconheceu ainda. Porque se você quiser, eu faço uma oração por você agora, nessa hora. Todos são de casa, todos estão no caminho, amém? Glória a Jesus. Então vamos continuar. Glória a Deus pela sua vida. Agora deixa eu falar com vocês, eu falei do homem natural, né? Deixa eu focar no homem carnal. O homem carnal é alguém já convertido. Todos somos convertidos, amém, queridos? Porém se comporta como convencido. Repete comigo aí, convencido. Ele precisa se desenvolver espiritualmente. Verdadeiramente o homem carnal, entre aspas, convencido, ele parou no tempo. Parou completamente no tempo. Veja, eu gosto de dar exemplos, né, para a gente poder assim se situar. Não que eu esteja aí apontando o dedo para o irmão, livre, Deus me livre disso. Muito pelo contrário, eu trago exemplos que costumam acontecer nas igrejas fora do Brasil. Né? Aqui na nossa igreja não acontece, mas fora do Brasil acontece direto. Veja só alguns exemplos. Parar de falar com o irmão ao invés de resolver a situação.
Isso é um crente carnal. Eu não vou falar mais com o irmão, não. Ele fez isso comigo. Quem é ele que pode falar dessa forma comigo? Olha o que está no teu coração, querido. Está faltando o amor de Deus, para delegar perdão, para ir ao de encontro ao teu irmão. E se ele não aceitar, você chamar mais um e ir ao de encontro. Está faltando vivenciar a palavra de Deus, né? Sabe que é para perdoar e não perdoa. Ah, pastor, eu perdoo sim. Mas ele passa do outro lado da rua, eu passo aqui. Está escrito isso na Bíblia? Hein, crente? Pede dinheiro emprestado e não paga. Primeiro que para pedir dinheiro emprestado, você fica enredado com o irmão. Você fica preso com o irmão. Não é, pastor Divino? Você fica preso com o irmão. Mas pede dinheiro emprestado e não paga. Falta de responsabilidade. Fala mal da liderança. E aquele pastor bonitão que pregou lá hoje de manhã, dos olhos verdes, aleluia, sou eu, tá? Ele falou um monte de coisa lá. Quem pensa que ele é? Irmão. Fala da vida dos outros. Viu o que aconteceu com a irmãzinha? Vem cá. Viu? Ela fez isso. Viu o que o irmão está fazendo? Se chama fofoca. Os fofoqueiros não herdarão o reino dos céus. É chamado a atenção pela liderança e fica todo dodói. Diácono Amilson, por que Diácono Amilson falou assim comigo? Fez aquela cara de durão para mim, porque ele quer o teu bem. Por que você não obedece? Obedece, querido. Se disponha, se submeta à vontade de Deus. Ninguém gosta de ser corrigido. Quantos aqui gostam de ser corrigidos? Diga amém. Você gosta de ser corrigido, irmão? Eu não gosto de ser corrigido, não. Mas eu submeto. Eu me submeto. Deixo Deus agir. Deixa eu te falar um negócio. Quando vem a correção, num primeiro momento você não entende. Fica quieto. Vai tomar um copo d'água. E fica com a boca cheia d'água assim, E vai engolindo aos poucos. Quando você terminar de ingerir aquela água, Deus já falou contigo. É verdade. Paguei mico. Entende? Deixa Deus fluir na tua vida. Aceita a correção. Deus corrige ao filho a quem ama. Tem uns irmãos que sabem que é para obedecer, não sabe? Mas desobedece na maior cara dura. Eu estou de pé. Mas Deus sabe que eu queria ficar sentado. Faz porque quer. Precisamos verdadeiramente comer o alimento sólido. Está voltando lá a fase de recém-nascido, quando já era para estar lá, avançando para a fase adulta. E aí continua desfrutando o leite espiritual. Nada contra o leite, tá, queridos? Ontem me deu uma vontade de tomar um Nescauzinho gelado. Eu gostava tanto de Nescau gelado, botava na minha canequinha, no congelador, e deixava criar aquelas partezinhas de gelo assim, aí botava tudo para dentro. Aí eu ontem, a esposa dormindo, fui lá de manhã, meti um leite com Nescau e uau! Mas o leite é para os recém-nascidos. É para os recém-nascidos. Esse aqui aconteceu numa igreja aqui na América do Sul. É chamado para participar do período de 40 dias de jejum. Tô nem aí. Você conhece essa música, né? 40 dias de jejum, que determinada igreja foi chamada para participar, foi convocada. Irmãos não sabem nem o que estava acontecendo. Tem pensamentos impuros o crente carnal. E ao invés de declarar que a sua mente é de Cristo, ainda curte. Estou falando para os homens aqui, pensamento impuro, ele vem
ele vem sobre a nossa mente. Agora não pode fazer ninho. Não pode fazer ninho. Você tem que declarar que a tua mente é de Cristo, que a sua mente é renovada em Cristo Jesus. Se você é um crente adulto, você vai repreender aquele pensamento. Agora, se você é um crente carnal, você vai curtir. Aí Satanás está falando assim para você: eu te conheço. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Essa fase aí, quando você se estabelece como crente carnal, ela é muito perigosa. Trata rapidamente. Não deixa para amanhã o que você pode resolver hoje. É receber uma oração de libertação. Para verdadeiramente você tomar vergonha. E passar para a fase adulta. Se você ficar na fase de crente carnal, está arriscado você sucumbir. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. E ele quer atingir primeiramente os que são do reino. Quantos estão sendo despertados nessa manhã? Deus quer atingir primeiramente os que são do reino. Afetando um marido aqui que é sacerdote da sua casa, da sua família. Aquela família toda vai sentir o impacto. Precisamos avançar de fase. Será que você pode declarar isso? Eu preciso avançar de fase. O homem espiritual é aquele que cresceu na graça, no amor. Ele não é perfeito, tá? O homem espiritual, é porque muitos pensam que, eu sou espiritual. Ele não é perfeito, ele está sujeito a erros, mesmo porque se você estiver nessa condição de que, está tudo perfect, tu vai para a glória. Eu falei no domingo passado, né, amor? Sobre os casais, a diácona Milson está presente aqui, os casais que chegam lá no casados. Aí os líderes de turma falam assim, você tem problema, irmão? Eu não tenho problema, não. Cansa de acontecer isso, né, Júnior? Cansa de acontecer isso. Quem não tem problema, está pronto para ser arrebatado. Problemas foram feitos para serem resolvidos. E o homem espiritual, ele em determinada fase da sua vida, ele pode cair em alguma cilada. E se comportar até como um homem carnal. Ei, homem espiritual, quando você toma uma fechada no trânsito, se você não está viajando, o que é que você faz? Se arrepende. Se arrepende que você abençoou aquele irmão que te deu a cortada, né? Se é que você entende. E volta ali para a tua fase adulta. Você percebe que não era para ter feito aquilo. Davi, ele foi homicida, ele foi um adúltero porque ele subiu na laje e ficou observando. Tem muitos aí que voltam para a fase da carnalidade, entram na internet, só fica observando. E aí a tendência a cair, a sucumbir, é algo assim palpável, não somente na sua vida, como indivíduo falando, como irmão em Cristo Jesus, mas na sua família também. Você pode levar você e os seus, permanecendo nessa fase de carnalidade, para o inferno. Você quer isso para a tua vida? Eu não quero. Então, meu irmão, errou, reconhece que errou, pede ajuda da tua liderança e volta para a fase adulta. Sai da criancice e vai para a fase adulta, irmão. Desperta, igreja. Desperta. Está clareando. Está clareando. Jesus está batendo a porta. O homem espiritual é aquele que já se desenvolveu, frutifica, aleluia, é um crente maduro, glória a Deus. Temos homens espirituais aqui, homens e mulheres espirituais. Meu irmão, levanta a tua mão, irmão. Levanta a tua mão pela fé, recebe essa palavra sobre a tua vida. Eu já estou quase terminando, tem mais uns 10 minutinhos, tenha paciência com o pastor. Todas as fases existem
e são compreensíveis. O mais importante é que nós temos que reconhecer que precisamos mudar de fase, avançar, né? Caso estejamos ali como homens naturais ainda, é tempo de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não é o caso daqui da plateia de hoje, todos são crentes. Mas se você está na classe intitulada carnal, né? Eu não vou pedir para você levantar a mão. Ei, longe disso. É o autoexame. É Deus que vai estar falando com você, ministrando teu coração. Pastor, estou precisando mudar nisso, naquilo outro. Deus está ministrando teu coração. Se você está na fase carnal, você tem que avançar, né? Você tem que passar de fase e permanecer na fase espiritual ou adulta. É isso que Deus está te chamando. Ser adulto, ser um crente pronto para ir e pregar o Evangelho, fazer a grande comissão. Os benefícios para a sua vida, a sua própria vida, para o seu casamento, para a sua família, os benefícios de você se tornar um adulto, um homem, uma mulher espiritual. Olha, queridos, os benefícios serão enormes. É algo que vai propagar dentro da tua família, vai contagiar quem está ao seu derredor. Você verdadeiramente vai fazer a diferença, você de casa, você vai fazer a diferença. Agora é sério, estou quase terminando. Os músicos, por favor, se posicionem. Lembra da vida abundante em Cristo Jesus? Quantos lembram? Que Deus nos deu vida abundante em Cristo Jesus. Poucas pessoas lembram. Aleluia. João capítulo 10, no verso 10, na parte B, diz assim: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Como é que o crente carnal vai ter essa vida em abundância? Deus te deu tudo, tudo, e você não desfruta. Por quê? É vontade de Deus para cada um de nós. Nessa terra nós somos peregrinos, você está cansado de saber disso, eu também estou. Aqui nós já reinamos com Cristo Jesus, aleluia. Quantos reinam com Cristo Jesus? Você está desfrutando da ponta do iceberg. O iceberg como completo é quando nós estivermos na glória com o nosso Deus, mas aqui você já pode desfrutar das bem-aventuranças, da novidade de vida. Lembra da novidade de vida? Quantos lembram? Quando você foi batizado, que você desceu as águas e você voltou, aleluia. O pastor Divino me batizou na época. Eu não era tão fortinho, mas eu já era bem, né? Quase que eu fui lá embaixo, o meu pé deu glória a Deus, aleluia. Mas a partir dali, passei a viver novidade de vida. Escorreguei. Mas o exemplo de Davi fala muita coisa para mim. É errar, é se arrepender e mudar. Transformação é o que Deus chama para cada um de nós. Romanos capítulo 6, no verso 4, na parte B, diz assim: para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Novidade de vida, queridos, é não se conformar com o pecado, é não se conformar com os rudimentos do mundo, é ter a tua mente cativa a Cristo. Eu deixo algumas perguntas para os irmãos refletir, na sua caminhada para casa, no domingo, durante a semana, no seu grupo de vida. Onde posso melhorar para passar de fase? Qual sintoma de carnalidade faço e como posso fazer para amadurecer isso? Se você falar que não tem sintoma nenhum,
eis que você está mentindo. E o pai da mentira é o diabo. Nós estamos em tratamento o tempo todo, em obras. Em obras. Terceira pergunta. Você tem dificuldade em obedecer? Se sim, como você pode fazer para resolver isso? É uma pergunta simples, duas perguntas simples. Você tem dificuldade em obedecer? Se sim, como você pode fazer para resolver isso? Quando você abrir a boca e você confessar perante todos aqueles que estão ali ao seu derredor, no seu grupo de vida, no seu ministério, você está confessando e vai haver cura. Então o que era dificultoso para você obedecer, vai se tornar algo palpável na tua vida e você vai passar a ser um crente obediente. Quais os benefícios que você terá no seu casamento, na sua família? Eu pediria para a igreja ficar de pé. Eu vou deixar para os irmãos uma frase. Eu tomei gosto por esse negócio, sabe? Criar uma frase que resume a nossa mensagem. Diz assim: a maturidade começa quando enxergamos a nossa imaturidade. Ok? Guarda no teu coração. A maturidade começa quando enxergamos a nossa imaturidade. Não precisa ser num contexto completo, mas em algo que Deus precisa transformar na tua vida. Muitos sabem, nos nossos relógios de oração, que a gente tem a oportunidade de estar ali. Eu sempre escuto um louvor raiz, né? E hoje nós vamos estar ministrando um louvor que, olha, do tempo lá do culto das 17 horas, né, pastor Divino? Culto das 17 horas. Eu só quero estar onde tu estás. Amém, irmãos? Então fecha teus olhos. Se você não souber a letra, se liga em Deus. Vamos adorar a Deus nessa hora. Eu só quero estar onde tu estás. Aleluia. Estar onde tu estás. Aleluia. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás. Aleluia. Morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória. Em tua presença eu desejo sempre estar. Eu só quero estar em ti. Eu só quero estar onde tu estás. Todo tempo em tua presença. Declare isso. De longe eu não quero te adorar. Leva-me pra onde estás. Eu só quero estar onde tu estás. Olha o Deus. Morar contigo eternamente. Oh, leva-me ao lugar onde tu estás. Declare isso. Contigo eu quero ficar. Eu quero estar contigo, vivendo em tua presença, comendo em tua mesa, rodeado por tua glória. Em tua presença eu
estar, eu só quero estar em Ti. Será que você pode declarar isso? Eu só quero estar em Ti, ó Deus. Ajuda, Pai. Ajuda meus irmãos que nessa manhã colocam a mão no seu coração e reconhece que precisa de ajuda, reconhece que precisa avançar. Em nome de Jesus Cristo, que a tua igreja receba o novo de Deus nessa manhã, que a tua igreja receba algo que vai fazer diferença na sua vida, que muitos de nós, ó Deus, tenhamos um verdadeiro encontro contigo nessa manhã. Precisamos avançar, ó Deus, precisamos alcançar a fase de maturidade, e para isso, ó Deus, nós precisamos de crescimento, precisamos, ó Deus, ser revestidos pela Tua graça, ser revestidos pelo Teu sangue, e por isso, ó Deus, nós nos colocamos totalmente disponíveis a Ti. Trabalha em nós, trabalha na nossa vida, trabalha na nossa família, que verdadeiramente, ó Deus, possamos viver em novidade de vida, desfrutar, ó Deus, desfrutar das Tuas bem-aventuranças, ó Deus. Muito obrigado, glorificado seja o Teu nome. Eu abençoo a Tua igreja nessa manhã, eu abençoo essa palavra, que seja algo, que seja um divisor de águas na Tua vida. Recebe o novo de Deus sobre a Tua vida, igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, aleluia. Nós vamos terminar, eu vou estar despedindo a igreja. Após a nossa oração final, eu peço para os irmãos se assentarem, nós vamos continuar ministrando. Espera a sinalização dos diáconos, dos obreiros, para a gente ter uma saída bem tranquila. Amém, queridos? Fecha teus olhos, levanta as mãos. Deus, nós te damos graças. Te agradecemos por esse domingo, pela palavra ministrada na manhã. Ó Deus, que o Senhor também possa falar poderosamente à noite. Ó Deus, também ali com uma palavra poderosa, Pai. Abençoa a Tua igreja nessa hora. Conduza-nos para os nossos lares debaixo da Tua proteção. Livra-nos de todo mal e que tenhamos um domingo abençoado da Tua presença. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te abençoe rica e abundantemente. Bom domingo. Pode se sentar.